da história humana aqui na Terra. E nessa literatura você vê essa hierarquia que nós chamamos elas de espiritualidade aqui da Terra. Perfeito. Mas quando tu olha no livro de Urântia, essa hierarquia ela não é exatamente espiritual. Ela faz parte dos personagens que estão ali dividindo a história que é contada no livro de Urântia. E ali tem um evento muito importante que acontece, que é a rebelião de Lúcifer. Né? Veja que essa rebelião de Lúcifer, ela é uma parte da história que está sendo contada no livro de Urântia, de que aconteceu uma espécie de levante político de uma elite intelectual que estaria instalada no que a gente chama dos capelinos de capela, né? Que Kardec fala do tal dos exílios dos capelinos. Né? Então, semelhante aos exilados de capela. Que eu lembro. Exatamente, é daquilo ali que está sendo falado. Às vezes troca os nomes, troca a origem, aonde que aconteceu, mas é a mesma história, mas é o mesmo evento que está sendo relatado. Né? Então, quem são esses exílios? Né? O que foi essa história da rebelião de Lúcifer? Essa história tem tudo a ver com a história nossa aqui. Por quê? Porque nessa história que está contada lá, uma determinada elite intelectual se rebelou contra essa hierarquia que controlava esse universo chamado Avona. Né? Então, era uma espécie de monarquia do poder instalado lá. E esse cara chamado Lúcifer, tá? Que é um ser de uma dessas raças, digamos, que não são da nossa raça humana, são seres de diversas raças, que nós conhecemos como extraterrestres. Né? Ele questionou, então, esse domínio dessa hierarquia. E não só o domínio, mas as crenças religiosas que envolviam a existência de uma divindade. Aí tem partes da realidade na Bíblia, né? Um pedacinho mais ou menos. Então, tudo isso vai se misturando e vai virando um caldo. Porque essa história ela não chegou aqui na Terra desse jeito. Né? Mas o livro de Urântia ele conta um pedaço mais fidedigno do que está por trás disso. Né? E o que aconteceu? Quando essa rebelião aconteceu, junto com esse levante político contra a hierarquia instalada, veja que é um levante político, não é bélico. Não tem ninguém pegando em armas para se rebelar. Era um questionamento. Uma argumentação. Uma argumentação. Mas nessas mesmas faixas temporais, e veja que isso não aconteceu na nossa realidade. Isso aconteceu nesse universo paralelo que nós estamos dizendo que se chama Avona. Tá? Então, ao mesmo tempo lá, estava acontecendo um outro evento. E esse sim era um evento bélico, que se chama Guerra de Órion. Sim. E essa tal de Guerra de Órion é uma outra história. Então, o que acontece na Guerra de Órion? Uma raça chamada de reptiliana, e aí presta atenção nisso, Luciano, porque quando a gente diz que tem uma raça chamada reptiliana, e eu já tive, por exemplo, em sessões mediúnicas de centro espírita, onde esses seres dessas raças, eles surgem nas mesas mediúnicas, e os médiums, eles ficam bastante assustados, porque eles dizem, eu estou vendo um ser que ele está aqui, só que esse ser tem uma fisionomia de lagartixa, entendeu? E o cara não tem mão, ele tem patas, literalmente. Garras. Mas altamente inteligentes. Né? Então, assim, isso não é história de ficção científica. Quando você cai em mesas mediúnicas de centros espíritas preparados para poder entrar em contato com essas realidades, você vai ver essa coisa aparecendo em mesas mediúnicas. Não só seres de raça reptiliana. Mas eu já vi em mesas também, eu não sou médium, eu não vejo, tá? Mas na mesa os médiums viam e eles iam relatando seres com formas de insetos, formas parecidas com de louva-a-Deus, mas misturados com formas humanoides, seres verdes com fisionomias estranhas. Né? Insetoides, né? Insectoides, são raças chamadas insectoides. Eu não estou tocando nesses nomes técnicos, porque de repente o pessoal que está vendo, se a gente falar, eles podem não saber. Não, eu estou acostumado com as popularidades do nosso canal. Esse público está acostumado. A maioria, a grande maioria. E você vê. Tem bastante elogiado pelo pessoal aí. Né? Opa, que legal. Isso aí. Então, o que acontece? Lá nessa realidade chamada Avona, começou a acontecer uma manipulação dessa raça chamada reptilianos. E essa raça tentou, então, um domínio bélico. Isso estava acontecendo no mesmo momento que estava acontecendo o levante político da rebelião de Lúcifer. Olha só. E o que aconteceu nessa história toda? Para não ir muito a fundo nisso e tal, né, é que surge, então, essa instituição que nós chamamos de Confederação Intergaláctica, que ela é mencionada não só no filme de ficção científica, porque
Lá naquele filme Star Trek, do George Lucas, o Guerra Star nas Wars, Estrelas, Star Wars, aquele cara fala uma ficção científica que tu pode ter certeza que aquilo não é uma ficção é a pura realidade. que aquilo ali foi provavelmente mediunizado para a mente do George Lucas. Olha só. Né? E você encontra confirmações disso que eu estou te dizendo por médiuns de renome aqui da nossa atualidade, de que aquilo que aparece no filme Star Wars, aquilo não é uma ficção. Assim como aquilo que aparece no filme Matrix não é uma ficção. Porque o que aparece no filme Matrix, que eu acho que ele é de 99. É do século passado. Aquilo, 12 anos antes, já era falado pelo Philip Dick. Aquele cara malucão, que escreveu um monte de livros de ficção científica, do qual foi baseado o filme popularizou a Blade teoria, Runner, o Minotaur Report e o filme Matrix. Matrix. E uma coisa muito interessante é que, às vezes eu digo assim para os meus alunos, que as coisas chegam na minha mão, caem nas minhas mãos. Né? Mas cai pra quem procura, né, velho? E casualmente, esses dias caiu na minha mão uma entrevista, não é uma entrevista, foi um congresso que aconteceu na França em 1977, que o Philip estava lá falando. E ele falou uma coisa muito interessante, porque ele chega e diz assim, ó, ele fala sobre essas bases holográficas, então ele relata que ele tem umas visões, ele não sabe dizer se é sonho ou não é, porque como ele era meio esquizofrênico, ninguém levava a sério. Né? Mas ele era tido como um grande escritor de ficção científica. Agora esse cara, ele não é esquizofrênico. Esse cara era um médium totalmente, talvez, despreparados para entender a mediunidade que ele tinha contato. Mas essa mulher dizia para ele de que toda essa história que envolvia uma realidade holográfica aqui na Terra, e ela dizia assim, ó, isso não é ficção científica. Vocês têm que levar muito a sério isso. Né? E talvez, ó, isso foi em 77 que ele contou, depois em 99, passou 12 anos, eu acho, 12 anos. aparece o filme Matrix, falando exatamente sobre isso, e depois, lá pelos anos 2000 e alguma coisa, começa a aparecer então esses estudos que envolvem hologramas, que envolvem realidades virtuais, do ponto de vista espiritual, também. Tá? E que vem então a teoria da simulação, que é uma teoria dos físicos, praticamente comprovando de que tem mais, do ponto de vista quântico da matéria, que existe mais provas de que a realidade que nós vivemos não é física, que ela é virtual e que existe alguma coisa por trás disso, que a nossa mente interpreta, existe uma terceira dimensão que é agregada artificialmente dentro de uma espécie de programa de 2D, porque os instrumentos detectam uma realidade de 2D e não uma realidade de 3D. Putz, olha só, que doido isso. Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás. O que aconteceu lá naquela história da rebelião de Lúcifer e das guerras? Não só a tal da Guerra de Órion, que é a mais falada, embora poucas pessoas sabem sobre esse assunto, ela ainda é a mais falada, né? De que existiu uma guerra de nível estelar que envolveu dezenas e dezenas de raças, onde tinham umas raças que queriam uma espécie de domínio geográfico. E aí todas as outras raças, Luciano, tiveram que se unir para poder combater os reptilianos. É isso que eu tinha perguntado, se existiu alguma aliança, né, como a gente vê aqui. Quem fez a aliança foi a tal da Confederação, que Chico falava que existia. E que existe até hoje. E que existe até hoje. Claro. E se você pega dentro de linhas espiritualistas que são de mentores estelares, é esse tipo de informação que aparece. Agora, o que aconteceu depois que essa confederação foi montada para tentar, então, bloquear essa guerra que estava acontecendo? E que, pelo que se sabe hoje, essa guerra ela nunca foi, digamos, exterminada.